Olá, meus amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia. A nossa porção diária da Palavra de Deus, nosso momento de oração, o nosso devocional ao Senhor, o nosso Deus. Ok? Esse é o quadro, você sabe, do nosso canal, A Palavra Responde. Estamos lendo as Escrituras, num plano anual em ordem cronológica. Agora, no livro de Números, já lemos os primeiros 6 capítulos e hoje a leitura se deu nos capítulos 7, 8, 9 e 10. Ontem até falhei, mostrei 4 aqui e falei só 3. Espero que você tenha observado isso. Então, e baseado nesses 4 capítulos, o tema de hoje para a gente refletir é esse aqui. Não negligencie este momento. Não negligencie este momento. Que momento? Vamos falar. Texto. Separei aqui alguns versículos que são os seguintes. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa, e eles o fizeram no deserto do Sinai, ao pôr do sol do dia 14 do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se haviam tornado impuros por terem tocado no cadáver. Por isso procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado no cadáver. Mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? Isso está em Números capítulo 9, versículos do 4 ao 7. E nós temos aqui na leitura mais números em números. Por que mais números em números? Porque nós vamos ver aqui a oferta dos príncipes de Israel. Depois que Moisés termina o tabernáculo, eles oferecem, cada príncipe, uma oferta ali diante do Senhor. E é impressionante, se você vai tentar dar uma somada nisso, ainda que por alto, você chega a quase R$1 milhão em ofertas para o tabernáculo. Nós temos a consagração dos levitas, onde nós vimos que haviam 22.500 levitas, dos quais cerca de 8.000 estavam aptos para o trabalho. Eles foram consagrados também diante do Senhor. E por fim, Deus manda fazer as 2 trombetas de prata. Essas trombetas seriam usadas então para dar dinâmica de reuniões, de marcha do povo de Israel e assim por diante. Agora, no meio de todas as instruções que nós vimos hoje, destaca-se a Páscoa. A Páscoa que foi celebrada, então, pela primeira vez ali no deserto. Fala que eles fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Páscoa, queridos, que significava para eles uma relação de vida e morte. Mas por que uma relação de vida e morte? A Páscoa tinha uma relação de vida para os israelitas quando ela era celebrada com devoção e da maneira como diz o texto, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Quando eles faziam isso verdadeiramente diante de Deus, obedecendo ali os preceitos divinos, isso trazia vida para eles. Mas poderia trazer morte, como fala o texto, se eles negligenciassem a Páscoa. Ou seja, não havendo nenhum impedimento na vida deles, mesmo assim eles não participassem da Páscoa. Então, diz o texto que eles seriam eliminados do meio do povo. Eu tenho falado com vocês que a Páscoa ela tem uma relação com a Santa Ceia. Páscoa e Santa Ceia são festas, vamos dizer assim, irmãs. São festas convergentes e elas convergem onde? Na pessoa de Jesus Cristo. A Páscoa é uma festa profética, apontava para o Cordeiro de Deus. A Santa Ceia é uma festa memorial, relembra o Cordeiro de Deus. Elas estão localizadas no tempo e no espaço em momentos diferentes, mas falando do mesmo assunto. E isso nos permite refletir um pouquinho sobre a Santa Ceia, a forma como nós temos nos comportado em relação à Santa Ceia nos dias de hoje. Nós podemos ter 2 comportamentos.
Nós podemos ter o comportamento da negligência, ou nós podemos ter o comportamento da diligência. Falando em diligência, será que nós temos o mesmo comportamento daqueles israelitas que, impedidos de participar, imediatamente procuraram saber o que fazer? E aí Deus então dá uma instrução e abre uma oportunidade para que todos aqueles que fossem impedidos de participar no dia oficial tivessem um segundo momento de adoração a Deus? Ou será que nós temos sido negligentes como aqueles outros que, não tendo nenhum impedimento na vida, estão tudo tranquilo, mesmo assim não participavam da Páscoa, ignoravam aquele momento importante, aliás, o mais importante no meio do povo de Israel? Qual tem sido o nosso comportamento? Nós precisamos entender a importância da Santa Ceia. Entender que nela nós rememoramos a obra do Calvário. Não é o evento, não é a celebração em si, não são os elementos, é o que está por trás de tudo isso. Quando nós ignoramos os elementos, nós também podemos estar ignorando a essência da Santa Ceia. E quando nós estamos apegados à essência, que é a obra de Cristo, nós extravasamos isso de N maneiras. A participação da ceia é uma delas. O apóstolo Paulo disse o seguinte: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Pessoas que não deram a devida importância para a ceia. E repito, não para os elementos, não para o evento, para a essência. Tá? Então, fracos, doentes e até pereceram. E tem uma diferença importante aqui entre os israelitas, né, e entre a igreja. Por quê? Os israelitas colhiam no seu corpo físico o resultado do que ia no seu espírito. Por estarem endurecidos contra Deus, eram eliminados do povo. Isso não acontece conosco na igreja, mas negligenciar a obra de Cristo, a ceia, também nos leva para um estado de morte espiritual. A diferença é que, estando vivos, podemos reconsiderar, podemos repensar, podemos nos arrepender, né, e realinhar a nossa vida com o Calvário. Essa é a grande diferença. Participar da ceia de todo o nosso coração, queridos, como eu falei, é apenas uma das maneiras de nós mostrarmos quem é Cristo, o que Ele significa para nós. Não é a única, é uma das maneiras. Quando nós negligenciamos a Santa Ceia, nós podemos estar negligenciando a comunhão com o corpo de Cristo, a comunhão com o próprio Cristo. E isso pode nos levar à morte espiritual também. Terminamos a nossa reflexão e agora o momento da nossa oração. Um bom momento para nós pedir para que o Senhor reavive, né? Renove dentro dos nossos corações a nossa aliança com Ele, nosso entendimento das coisas que Ele fez por nós, da obra que Ele fez por nós. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Pai. Mais uma vez eu me curvo perante a Tua face, agradecido, Pai, pela vida, pela provisão, pela proteção do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos sustentou mais uma vez. Senhor, e nesse dia pedimos que o Senhor renove dentro dos nossos corações. Não estamos hoje em dia de celebrar a ceia, não é momento disso, mas a todos os momentos nós podemos clamar, nos examinar, nos arrepender dos nossos erros e pedir que o Senhor reaviva em nossos corações a Tua obra, Pai. Não permita que sejamos negligentes para com o Senhor, para com aquilo que o Senhor fez em prol de toda a humanidade. Nos faz tratar isso, Deus, com toda devoção, com toda seriedade, Pai. Sem misticismo, sem religiosidade, mas adoração e agradecimento a tudo o que o Senhor é, a tudo o que o Senhor produziu e tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, meu Senhor. Não nos permita a negligência, Deus. Não nos permita que nosso coração venha se endurecer diante destas coisas. Pai, eu peço ainda por todos que nos acompanham aqui, que o Senhor visite a casa, a família, Pai. Traz provisão, traz proteção, Pai. Abre portas de trabalho, Senhor, para algumas famílias que estão necessitadas dessa porta de ajuda para obter os seus recursos materiais, meu Deus. Traz libertação, Senhor.
em nome de Jesus, no corpo, na alma e no espírito também. Fica conosco nesse dia, nós te pedimos. Abençoa-nos, Pai, que a obra do Calvário, que tudo que o Senhor conquistou na cruz por nós, que é um direito que nós temos de desfrutar, que venha sobre as nossas vidas nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. E lá se foi mais um dia das nossas reflexões, já o 50º dia de 2021. E a leitura continua, tá, queridos? Olha, amanhã, dia de ler Números, capítulos 11, 12, 13 e 14. Hoje eu falei direitinho, tá? Esses 4 capítulos para a leitura de amanhã, e neles alguma coisa meditaremos aqui com vocês. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Veja os nossos recados. Nos ajuda aí a divulgar a palavra do Senhor. Beleza? E invista na sua vida e também no nosso ministério. Tchau, tchau. Deus abençoe.